Ei, pessoal, graça e paz, que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos fazer hoje a nossa sexta lição para aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é criador de todas as coisas e o Senhor mantém todas as coisas em ordem. Obrigado pelo teu grande amor em enviar teu Filho para morrer em nosso lugar. Fala o nosso coração, perdoe as nossas faltas, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos iniciar essa sexta lição ouvindo a leitura de Êxodo 25, versículo 23 ao versículo 25. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Isso, então hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Do lado oposto do candelabro havia uma mesa. Deus deu a ordem que a mesa fosse feita da maneira como nós ouvimos agora, toda também revestida em ouro, era de madeira de acácia, lembra da madeira? Eu expliquei ontem, toda de madeira de acácia, toda revestida em ouro, e ela tinha 2 alças, né, para ser carregada também, e também ele pediu que ela tivesse dos lados assim, como se fosse uma proteção para que os pães não caíssem. Então, Deus deu todas as ordens a Moisés. Os 12 pães, eles representam as 12 tribos. Nós sabemos, né, que o povo de Deus, Israel de Deus, era sempre representado pelas 12 tribos. Então, são 6 pães de um lado, 6 pães de outro lado. O sacerdote colocava os pães frescos ali uma vez por semana. Ele colocava esses pães. Quando passava-se uma semana, ele tirava esses pães que estavam aqui, ele servia de alimento para os sacerdotes. E ele se alimentava desses pães, porém ele colocava outros pães novos ali. Isso se repetia toda semana. Essa mesa, ela é chamada a mesa da proposição. Sabe o que significa proposição? Também é a mesa da presença. Então, nós vamos ouvir agora uma coisa interessante, que é o retrato de Cristo que nós vemos aqui. Está em João 6, no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso. Então, o que João está dizendo, que Jesus disse ser, ele é o pão da vida. Nós pedimos essas perguntas, não foi? Essa pergunta para vocês. O que Jesus é? O que ele disse ser? Ele é o pão da vida. Assim, ele representa o nosso alimento. Ele é que nos fortalece. O alimento por si só, o pão, Jesus não estava falando desse pão que alimenta o nosso corpo, né? Fisicamente. Ele estava falando de um alimento que vai nos alimentar espiritualmente. E qual seria esse alimento? É ele mesmo, é o corpo dele, porque o pão, nós sabemos que quase todas as nações, povos, utilizam pão como alimento. Então, o pão é o alimento. Por isso, símbolo, né, na Bíblia sempre fala em pão, porque ele é um alimento, ele é consistente, ele fortalece. E Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Lembram que aquele povo recebeu também ali no deserto um alimento? Era o maná que vinha do céu. Vamos ouvir agora a leitura de João 6, 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso, então nós vemos aí outro retrato de Cristo. Ele é o verdadeiro pão. Aquele no deserto as pessoas comeram e morreram, mas quem comer dele, quem tiver participação com Cristo, não morrerá, terá vida eterna. Agora, uma
outra coisa que nós vamos conhecer, outro utensílio aqui, é o altar. Esse altar não é mais o altar de bronze, lembra? Aquele que existia no outro pátio. É o altar de ouro. Esse altar aqui não era oferecido sangue, era incenso, porque isso chegava como aroma agradável a Deus. Nesse altar havia 4 chifres nos 4 cantos. Uma vez por ano, o sacerdote entrava. Quando ele entrava, ele trazia o sangue e colocava nos chifres, aqui nos 4 cantos. E ele oferecia ali um altar de ervas, eram aromas, né? Plantas que Deus determinou cada uma como seria. No final do vídeo eu vou colocar para vocês essas plantas e o significado de cada uma. E quando ele fazia isso, ele oferecia ali, né, aquele aroma suave a Deus. O que acontece? Nós lembramos de nós, como nós devemos chegar diante de Deus, depois de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, ter purificado as nossas vidas diante de Deus. Nós devemos ter uma vida de oração. Todos os dias nós devemos orar, porque isso a Bíblia diz que vai chegar como aroma suave também. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Então nós devemos estar na presença de Deus, e a oração ela deve brotar do fundo do nosso coração. Vocês vão ver no final, né, explicando cada planta ali como que era, e vocês vão ver que cada uma tem um significado. Ela deve brotar do nosso coração, ela deve vir do fundo da nossa alma, com o nosso coração quebrantado diante de Deus, para oferecermos, para que seja aceito. E tem que haver sinceridade. Porque religiosidade não é o principal. O principal, sim, é um quebrantamento diante de Deus. É entender o plano de salvação de Deus. É entender o que Ele fez a nosso favor. Que Deus nos abençoe. E amanhã estaremos entrando atrás do véu para descobrirmos o que temos aqui dentro.